vice-presidente, general Hamilton Mourão, durante a reunião ministerial do governo Jair Bolsonaro, falou sobre as ações do Conselho da Amazônia. Segundo Mourão, o Conselho tem 3 grandes eixos: preservação, proteção e desenvolvimento sustentável, e vem desenvolvendo ações no campo ambiental, no campo econômico e em relação à imagem do país, que vem sendo atacada de forma injusta, tanto no exterior quanto aqui dentro. Entre as ações, o general Mourão destacou a implementação de um plano de comunicação social para combater as campanhas de desinformação sobre o governo Jair Bolsonaro no tocante à região amazônica. Assista. Nós, então, lançamos as bases para o planejamento estratégico e as apresentamos na reunião que foi realizada no dia 23 de março, que foi a primeira reunião do Conselho. A próxima ocorrerá agora no início de julho. Ali nós colocamos os 3 grandes eixos, de preservação, proteção e desenvolvimento sustentável, e bem como quais serão as entregas que o Conselho dará ao país como um todo. Então serão entregas no campo ambiental, no campo econômico, em relação à imagem do país, que vem sendo extremamente atacada de forma injusta, tanto pelos países de fora aqui da nossa América, como também por alguns segmentos aqui dentro do país. Também entregas no campo social e, óbvio, em relação à soberania. Nós começaremos com o vice-presidente. Bom dia, presidente. Bom dia, senhoras e senhores ministros. Relatar as atividades que foram realizadas aí ao longo desse primeiro semestre pelo Conselho Nacional da Amazônia Legal. Lembrando como se originou a questão do Conselho. No final do mês de janeiro, na primeira reunião que o presidente Bolsonaro fez nesse ano, o ministro Ricardo Salles, por iniciativa dele, apresentou ao presidente da República a ideia de que fosse criado um conselho para que levasse adiante a sinergia, a coordenação, o controle de todas as políticas públicas voltadas para a área da Amazônia Legal. Então, o presidente decidiu pela reativação, porque esse conselho já havia desde 1995. Ele foi criado no governo do presidente Fernando Henrique, mas nunca se reuniu. Ele nunca saiu do papel. Essa é a realidade. A partir daí, com a equipe da vice-presidência como secretaria executiva do conselho, ou seja, nós não acrescentamos uma única pessoa na estrutura de governo para poder realizar essa tarefa. Estamos cumprindo a tarefa com os meios que nós dispunhamos. Nós, então, lançamos as bases para o planejamento estratégico e as apresentamos na reunião que foi realizada no dia 23 de março, que foi a primeira reunião do Conselho. A próxima ocorrerá agora no início de julho. Ali nós colocamos os 3 grandes eixos, de preservação, proteção e desenvolvimento sustentável, e bem como quais serão as entregas que o Conselho dará ao país como um todo. Então serão entregas no campo ambiental, no campo econômico, em relação à imagem do país, que vem sendo extremamente atacada de forma injusta, tanto pelos países de fora aqui da nossa América, como também por alguns segmentos aqui dentro do país. Também entregas no campo social e, óbvio, em relação à soberania. O Conselho ficou estruturado em 4 comissões: uma comissão integradora, a cargo da vice-presidência, uma comissão de proteção a cargo do Ministério da Defesa, que trata de segurança, defesa de informações estratégicas, uma comissão de desenvolvimento sustentável a cargo do Ministério da Economia, que trata de infraestrutura e políticas públicas, e uma comissão de preservação a cargo do Ministério do Meio Ambiente, que trata de gestão ambiental e ordenamento territorial. Também existem subcomissões que tratam da articulação institucional, articulação internacional, saúde e cidadania e a integração de sistemas. Naquela reunião foram decididas pelo Conselho 8 ações imediatas. E eu quero destacar, a primeira delas é a implementação de um plano de comunicação social que vem sendo intensamente executado desde aquele momento, seja por meio de entrevistas com todos os grandes veículos da mídia,
seja por meio de reuniões com as organizações da sociedade civil, com os governos dos estados da Amazônia Legal e, mais ainda, não é, reuniões com embaixadores da União Europeia e de outros países que têm interesse na temática ambiental. A nossa visão sempre é desconstruir determinados dados que são colocados a respeito do país. Um deles, muito claro, que todos aqui têm que a gente ver isso ser repetido continuamente, que é dizerem que tem 20 mil garimpeiros na terra indígena Yanomami. Ora, minha gente, o estado de Roraima tem 400 mil habitantes. 20 mil pessoas é 5% da população do estado de Roraima. Mais ainda, todo mundo que trabalha em logística, imagine a quantidade de suprimento, né, comida, que tem que ser deslocado para abastecer esse pessoal. Seria voos constantes de aeronaves, caminhões se deslocando pela BR-174. Então, isso é repetido, não é, à exaustão. Então, são esse tipo de coisas que nós temos que desconstruir e mostrar a realidade, bem como a questão de genocídio indígena, etc. e tal. Decidimos, então, ativar uma operação para o combate ao desmatamento, uma vez, e reconhecemos isso, os dados existentes indicavam que após o término da Operação Verde Brasil do ano passado, não é, a turma do desmatamento avançou novamente na execução dessa ilegalidade. Então, o presidente da República assinou o decreto de garantia da lei e da ordem, não é, e desde o dia 11 de maio, sob coordenação do Ministério da Defesa, não é, as equipes aí de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, não é, de Segurança, não é, IBAMA, ICMBio, mais os estados todos aderiram a esse decreto e nós estamos com um mês de operação com resultados expressivos. E o resultado mais expressivo é o seguinte: o desmatamento no mês de maio caiu ao mínimo, não é, comparado com anos anteriores. Então, o nosso primeiro objetivo foi conquistado. O segundo, presidente, nós não permitimos que no segundo semestre ocorram as queimadas na extensão que ocorreram ano passado. Então, a meta para o nosso governo é, pura e simplesmente, termos um número de queimadas inferior ao mínimo histórico. Esse é o nosso objetivo para o segundo semestre. Além disso, não é, estamos avançando no planejamento para as políticas que levem à exploração sustentável da floresta amazônica, né, em coordenação o tempo todo com os governos dos estados da Amazônia, que têm aceitado de forma extraordinária, né, toda a nossa interação que tem sido feita e o apoio que todos os ministros têm colocado. Lembro ainda que precisamos avançar na questão da regularização fundiária, que é um trabalho da equipe da ministra Tereza Cristina, porque se a gente não resolver o problema da destinação da terra, nós vamos passar eternamente num jogo de gato e rato na Amazônia. E aí a importância da aprovação do PL 2633, que está lá no Congresso, que é uma evolução da MP 910 que o senhor tinha apresentado. Então, essas foram as ações principais do Conselho, o trabalho tem sido constante, mas os resultados estão sendo extremamente positivos e eu agradeço a todos os ministérios que estão envolvidos e brevemente, então, no início do mês de julho, estaremos fazendo a nossa segunda reunião com novos assuntos a serem debatidos e decisões a serem submetidas ao presidente da República. Obrigado. Obrigado, senhor vice-presidente. Agora a Casa Civil. Mais uma pergunta sobre números, por exemplo. O que nós queremos é um número limpo. É um número que sirva para você fazer prognósticos, para você se preparar o que vai fazer amanhã, semana que vem, o mês que vem. E não números que apenas sirvam para inflar, né, e dar notícia em alguns órgãos de imprensa. Não queremos isso, né? Todos os números vão estar lá, todos. E cada um que porventura o queira pode pegar e usá-lo da forma que achar que deve ser usado. Inclusive, ele acabou de revelar aqui, que cada estado, uma vez mandando os números, né, eles serão trabalhados e imediatamente colocados à disposição. E a hora que chega, e vai estar aberto, né? Vai estar faltando estados, por exemplo, anunciar o número de obras. Vai estar aberto, quem quiser fazer. Botar no teu jornal, às 20h30, o número de obras. Se ele levar em conta um outro estado que não apresentou o número, que faça dessa maneira que bem entendeu. Agora, o que nós não queremos é números mentirosos, que servem apenas para inflacionar aí essa questão e serve de manchete para alguns jornais. E acusando o governo federal como se a responsabilidade fosse exclusivamente minha, né?
Você vê que o que nós pudemos fazer, nós fizemos tocante a isso, mas esses números aí tem que servir para alguma coisa e não para dar manchete de jornal. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.